Olá, o nosso Alagoas Arte e Cultura de hoje é um Alagoas Arte e Cultura especial, especialíssimo. Vamos falar com com dois alagoanos ilustres, com o mestre Juvenal, o grande rei do turf brasileiro, e vamos falar com o criador e a criatura. O mestre Juvenal é a criatura e o criador está ali, Hermano Figueiredo, nosso cineasta, nosso grande cineasta. Ele não é daqui de Alagoas, não, mas para nós a gente incorporou ele como sendo de Alagoas, né? E vamos falar ali com a Fundação Delmiro Gouveia. Vamos falar sobre o vídeo, né? O documentário que está sendo feito, que foi realizado aqui sobre a carreira do mestre Juvenal. Eu vou começar aqui com o Edivaldo, né? O homem tem um bigode desse, um bigode grande, viu, Juvenal? Parece que comeu um curió, deixou as asas de fora ali, o mestre. Mas, Edivaldo, essa ideia da fundação de realizar, de procurar resgatar, né, para Alagoas, para o Brasil, para o mundo, a história desse grande homem alagoano, essa grande legenda de Alagoas. Como é que foi essa ideia? Fala aí sobre a fundação, sobre o trabalho que a fundação vem desenvolvendo lá em Delmiro Gouveia. Olá, Paulo. A Fundação Delmiro Gouveia, ela foi criada em 1997. E a fundação, ela já tem um trabalho ali realizado no resgate, na valorização e na difusão da cultura regional, principalmente no sertão alagoano. Mas nunca tínhamos realizado nenhum trabalho na área do audiovisual. E nós sentíamos essa necessidade. E certa vez, conversando com um grande roteirista de cinema, um delmirense, um alagoano, que se consagrou com grandes roteiros do cinema nacional, Luzia Homem, ele e o Boto, O Homem da Capa Preta, co-roteirista da novela Mandacaru, que é o Tairone Feitosa. E conversando com o Tairone, falávamos sobre o Juvenal. E o Tairone nos fez uma provocação: olha, Edivaldo, está na hora da fundação prestar uma grande homenagem a Juvenal Machado da Silva. E eu acho que essa grande homenagem poderia ser um filme. A vida do Juvenal pode proporcionar um grande filme. E aí nós absorvemos a ideia, fizemos uma conversa com o Juvenal sobre o que é que ele achava, né, da gente realizar um filme sobre a vida dele, sobre a trajetória de um sertanejo que vai para o sul e depois retorna às suas origens. E aí nós partimos para encontrar alguém para dirigir esse filme, né? E viemos a Maceió, fizemos uma conversa com o Hermano aceitou o convite de ir conhecer o Juvenal, e ao conversar com o Juvenal, de pronto, o Hermano aceitou o desafio de entrar no universo do turf brasileiro e na carreira do Juvenal. Daí surgiu a grande ideia e partimos para o segundo passo, que era realizar o filme do Juvenal. Muito bem, você já notou, né? Já notou, Hermano, que ele levantou a bola para você. Já tá, daqui a pouco está tomando lugar, que está apresentando a Alagoas Arte e Cultura, viu, Juvenal? É um menino sabido, viu? Já suspendeu aqui. Pô. Então é com você, a bola está com você. Então, como foi transformar, né, a vida do homem nesse documentário, como foi mergulhar na vida do Juvenal, né, como foi esse teu contato, que impressões você teve nesse primeiro contato que te motivaram a entrar nesse projeto? Bom, Paulo, legal estar aqui de volta a Maceió, para esse lançamento, né? Falar aqui para a TV Assembleia, para as pessoas aqui de Maceió novamente, essa cidade que eu adotei como minha cidade, que quero muito bem, que vai comigo onde eu vou. É uma coisa que as lembranças daqui... Não, você não adotou, não. Eu estou interrompendo. A gente é que lhe adotou. Também. Esse negócio, não. A quem adota aqui é a gente. A cidade é que dá... acho que a cidade que dá cidadania de espírito a gente, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Eu digo que naquele momento onde a gente fica silencioso em algum canto da cidade, e ela começa a ver você como um poste, uma coisa qualquer que é dela, uma árvore. Então você é tão alagoano quanto qualquer lugar dessa coisa aqui. Né? A compor a cidade. Exatamente. Também. Quando você faz um pouco de silêncio para que a cidade lhe contemple, ao invés de você contemplá-la, então você é assimilado por ela. Eu, por exemplo, quando dou uma passeada na noite hoje pelos bares da cidade, sinto algum vazio. Eu digo, Hermano que não está por aqui. Pois é, Paulo. Eu acho assim, bom, eu quando recebi um convite do Edivaldo,
ainda estava morando aqui quando recebi o convite, e tinha que conhecer um personagem que ele disse, olha, é um grande ídolo do TUF. TUF para mim não era um esporte que eu acompanhasse, eu não tinha nenhuma ideia maior, ou seja, eu sabia pouca coisa sobre o TUF, então eu disse, é um universo que eu não conheço, Edivaldo. Então, vamos lá conhecer. Quando eu chego lá, ele chega numa propriedade rural e vê um sujeito lá com a bota furada, com a bermuda remendada, uma camisa assim, né, atrás de apagar fogo, né? Era Juvenal. Aí vem com um boné também lá, eu surrado, aquele sujeito ainda saindo lá, cheio de esterco lá na bota e tal, porque estava lá cuidando do gado. Aí eu disse, esse é o Juvenal? Eu disse, esse é o Juvenal. Daí conversando com o Juvenal e tudo, ele aos poucos é muito calado, daqui a pouco ele vai sentindo à vontade, começa a falar, tá? Primeiro contato eu vi Juvenal, sujeito de uma simplicidade e de uma tranquilidade muito grande, falando com muita naturalidade das coisas, poucas falas, né? Aí quando fui com eles ao Rio de Janeiro para que a gente tomasse contato com o Jockey Club, que o Juvenal abrisse as portas também do seu conhecimento lá, das pessoas todas que ele conhecia, passei a ver também um sujeito que andava com a mesma naturalidade lá que ele estava andando em Delmiro, só com uma diferença. Era o gari no meio da rua, gritando Juvenal, era o bacano no automóvel de luxo, era as pessoas no meio da rua, era no Jockey Club uma pessoa, praticamente, aquela pessoa que chegava lá e as pessoas todas, eram toda atenção e carinho com ele. Então, e eu via que uma coisa, que ele era indiferente à fama e ao anonimato. Então foi um personagem que eu tinha, acho que todo realizador de cinema era um contador de história. O sujeito que vai fazer um documentário, ele vai contar uma história. Então, como ele vai abordar essa história? O que é que eu tinha para abordar essa história? Primeiro, eu tinha que conhecer o TUF. Eu tinha que dizer, para quem não era do TUF, para quem não era uma pessoa que é afeito a esse esporte, por que esse homem tornou-se famoso? Por que ele era tão genial? Onde estava a genialidade dele? Em que momento? Então, nós escolhemos o quê? De material de arquivo que nós tínhamos que ter, que foram ser buscados, a produção teve que se desdobrar para conseguir preço. Esse garimpo, né? Aí foi aonde? Onde é que tem esse material? As emissoras de televisão Globo, o acervo da extinta Manchete, ou seja, então tem umas empresas que cuidam desse trânsito, desse material, né? E não é fácil, porque não é barato, então foi um trabalho extra muito grande para a produção, correr atrás disso, negociar, e precisava disso. Depois precisávamos ir para um grande prêmio, mostrar o Juvenal lá dentro desse grande prêmio, entrevistar pessoas importantes desse esporte, amigos de Juvenal, como o Chico Anísio. Fizeram parte do universo naquela época que o Juvenal montava? Também. E aí fomos lá conversar com o Chico Anísio, com o Zico, né, em férias aqui na época, eu estava na Turquia, e fomos compondo. Isso era fundamental, mas também filmar no sertão a vida do Juvenal, aquilo que fez com que o Juvenal sempre fosse aquele sujeito que tivesse sempre aquele fito de voltar um dia para a sua terra. Então, que terra é essa? Que lugar é esse? Como ele vive ali dentro? Então, eu não posso querer inventar muito e me desdobrar em filigranas, uma vez que eu estou fazendo um filme sobre uma pessoa que se caracterizou pela simplicidade. Então, eu tive que tentar ter simplicidade também no contar, mas uma forma de contar que eu não parecesse enfadonho para quem não conhecesse o TUF e que revelasse a dimensão humana desse mito e o mito por trás do homem simples, para quem não conhece a dimensão mítica dele. Então era uma dicotomia que eu tinha que trabalhar. E não foi fácil, acho que foi um filme que me deixou meio em crise, meio bolado num determinado momento, que eu dizia, será que eu vou sair dessa? Eu assumi, tudo bem, mas será que eu vou sair dessa? E eu ficava com o material e toda hora que eu saía, às vezes eu tinha um fim de semana e ia fazer qualquer coisa, aí eu ficava com peso na consciência que era para estar trabalhando no filme. Só que eu não sabia o que trabalhar no filme e estava meio travado. Até um momento em que, disse, bom, tem essa dualidade, eu vou trabalhar esse homem em cima de presente, passado, sertão e Rio de Janeiro, né? Anonimato e fama. Então, como nós vamos trabalhar isso aí? Então, foi-se trabalhando. Teve um cuidado técnico nesse filme, que foi uma boa captação de som, que é a única coisa que a gente realmente fez questão, não temos aqui essa condição ainda, né? Existem programas que estão tentando fazer isso, ações público-privadas tentando que tenha formação suficiente para que um dia nós tenhamos, mas nós tivemos que pegar som de fora. Quem fez o som foi José Louzeiro, que é o filho do José Louzeiro, escritor, né? O filme foi finalizado, o som no Rio de Janeiro também, né? Aqui nós temos um sujeito que já me acompanhou em outros filmes, que é o Gerson Barros, que é fotógrafo, que é daqui. Mas
Mas os cuidados, eu disse para o Edivaldo, e o Edivaldo foi atrás dessa produção, que não é fácil você produzir aqui. Não é fácil, é uma coisa que é muito difícil, que é um lugar onde falta compreensão, sobretudo da lei de incentivo. Você não tem um empresariado que tenha compreensão da importância do audiovisual. Então, houve uma produção que cuidou